Dessa vez eu vou te contar o filme perdido do Homem-Aranha de 1997 e também o porquê ele acabou sendo cancelado. Então fica até o final para você entender toda essa história. Então, cheio de enrolação, vai Venom! Fala, Cris, beleza? Tá falando aqui, é o Spider. Nos anos 90, a Marvel tava literalmente falindo. Por causa, obviamente, do filme do Batman, que tava fazendo o maior sucesso naquela época. E por causa disso, a Marvel começou a vender seus direitos dos seus personagens para algumas empresas cinematográficas. E o personagem que mais passou por empresas cinematográficas foi o Homem-Aranha. E ele acabou indo pela mão da Sony. Mas isso não quer dizer que a Sony foi a primeira herdeira do Homem-Aranha dos seus direitos. Na verdade, o Homem-Aranha já passou por várias empresas, até mesmo chegando numa empresa onde quase acabou acontecendo um filme do Homem-Aranha que acabou sendo perdido aí pela história. Até mesmo chegar na mão da Canon. Mas cheio de enrolação, vamos agora saber sobre a história completa do filme perdido do Homem-Aranha de 1997. Sabendo já disso, vamos lá. Bom, você já sabe um pouco da história de como a Marvel acabou lançando seus personagens para algumas empresas cinematográficas. E como eu acabei falando sobre a Canon também foi uma das empresas herdadas para também fazer o primeiro filme do Homem-Aranha. Mas no início dos 90, o Homem-Aranha acabou parando pela empresa da Carol Pictures, em que em 1991 eles fariam um acordo com Jim Cameron para fazer o primeiro filme do Homem-Aranha na história. E caso você não conheça quem é esse cara, bom, eu posso dar uma breve resumida que esse cara fez alguns dos filmes que você já conhece, como O Exterminador do Futuro e também o Avatar. E também um filme que é muito conhecido por muitas pessoas, você não pode nem ter visto, como eu, mas já ouviu falar desse nome. Titanic. Sim, ele foi um diretor que queria fazer o Homem-Aranha 2, o mesmo diretor que fez Titanic, Avatar e o Exterminador do Futuro. 3 filmes sendo considerados literalmente uma obra de cinema. E obviamente essa empresa estava com muita confiança para colocar um diretor que literalmente faria o filme mais épico do Homem-Aranha. Até alguns anos seguintes, até mesmo tirarem esse diretor do papel. Porque o filme que ele faria com o Homem-Aranha, sem querer desmerecer o trabalho dele, mas muitos fãs do Homem-Aranha não gostariam desse filme. Sério, você ainda vai entender com esse vídeo, mas você não tem noção as ideias que esse cara tinha, que ele falou que ele queria do filme do Homem-Aranha. É bizarramente, como você imagina, um filme de super-herói. Ele tá muito fora do padrão que ele queria colocar nesse filme de super-herói. Bom, obviamente alguns anos se passaram. Em ser específico, em 1993, acabou saindo uma notícia falando que Jim Cameron já tinha assinado um contrato para ser sim o diretor do próximo filme do Homem, né? Isso já era confirmado na época, só que falaram que ele já tinha feito um roteiro já pronto para a empresa que iria fazer o filme. Mas na verdade aquela notícia foi desmentida, pois o Jim Cameron nem chegou nem a possibilidade de, obviamente, fazer o roteiro do Homem-Aranha. Ele estava assim na produção para ser o diretor, só que ele nem mexeu naquele roteiro. Foi mais um roteiro que a própria empresa acabou fazendo, que só para chamar o hype mesmo, para aumentar o marketing dela. Mas, obviamente, anos depois, Jim Cameron acabou fazendo o primeiro roteiro, finalizando literalmente, e acabou entregando para a empresa, só faltando alguns detalhes de alguns diálogos que ele acabou não finalizando. Mas tirando isso, o roteiro já estava literalmente completo. Agora sim já podemos começar como é que seria essa história do filme. Mas ainda tem muita coisa para se falar sobre esse filme perdido do Homem-Aranha. Bom, eu ainda vou contar sobre o filme completo, mas para você ter pelo menos uma base de como é que seria esse filme do Homem-Aranha, que essa é a parte que você vai se decepcionar um pouco com o diretor, pelo menos você pegar a essência do Homem-Aranha. Só você ter noção, o filme do Homem-Aranha que seria escrito pelo Jim Cameron, bom, teria uma história que seria apresentada um Peter Parker meio problemático da cabeça, e que ele também teria cenas eróticas dentro do filme do Homem-Aranha e uma Nova York literalmente muito violenta, tipo nível goth. De acordo com as próprias palavras do diretor Jim Cameron, como ele queria fazer o filme, ele acabou falando, abre aspas, eu queria fazer algo que tivesse uma realidade corajosa. O super-herói, em geral, sempre parece meio fantasioso pra mim. Eu queria fazer algo que tivesse meio parecido com o Exterminador do Futuro. Sim, para que você compre a realidade imediatamente, em que você está sim em um mundo real. Não é como a Gotham City ou o planeta diário do Superman. Todo esse tipo de coisa onde sempre parecia muito semelhante ao conto de fadas. Se fosse uma Nova York com um cara que foi picado por uma aranha e ele transformasse num garoto com poderes e ter uma fantasia e ser o Homem-Aranha, ele faz terrível. Então ele tem que melhorar o seu traje, que é o seu grande problema, que é o maldito traje. Coisa assim que eu queria trazer na realidade das experiências humanas universais. Acho que seria um filme divertido de se fazer. Bom, é meu
bizarro ouvir ele falando isso. Não vou falar que a ideia é interessante de transformar a Nova York mais realista, já que esse era o propósito dele, trazer um filme que fosse mais real, sim. Só que as ideias dele que ele tinha não eram muito com as estéticas que o Homem-Aranha tem nos quadrinhos, já que é uma adaptação, e adaptação sempre muito bem-vinda para os fãs. Mas quando essa adaptação não é muito bem feita, aí acaba estragando muito a história. Mas por incrível que pareça, umas informações que acabaram sendo oficiais praticamente, falaram que a teia orgânica, diferente do Tobey Maguire, já que é algo que ele produz mesmo, já que ele foi picado por uma aranha, a teia orgânica seria representada como se ele tivesse entrado na puberdade. Literalmente isso. A teia orgânica seria uma representação que ele tinha entrado na faculdade. Enfim, eu vou deixar você imaginar o que é essa coisa. Não só isso, mas também como a Nova York teria cenas de lutas muito violentas. Cenas até mesmo brutais, que até mesmo muitas pessoas falam que o Homem-Aranha até mataria alguns bandidos na rua. Só pra você ver o nível que esse diretor queria fazer. Só pra você ver como o cara tava indo muito além. A ideia até que era mesmo interessante, só que não acabou agradando muitas pessoas. E obviamente também tinha os atores que iriam ser escalados para interpretar nesse filme do Homem-Aranha. O filme do Homem-Aranha 1, você sabe que o grande ator, o principal ator que fez o filme do Homem-Aranha 1 foi o Tobey Maguire. Mas, por incrível que pareça, Tobey Maguire não seria o primeiro ator, e nem seria, na verdade, o ator que iria ser escalado para fazer o Homem-Aranha. Na verdade, Leonardo DiCaprio, o cara que fez, e também que é um grande amigo e parceiro de produção de filmes do Jim Cameron, iria fazer o Homem-Aranha. Ou seja, Leonardo DiCaprio seria o Peter Parker e o Homem-Aranha. Não seria o Tobey Maguire. E também o Arnold Schwarzenegger, que fez, por exemplo, o Exterminador do Futuro, ele também faria um dos vilões. O Jim Cameron tinha a ideia de colocar o Dr. Otto Octavius no filme, e ele seria o papel do Otto Octavius. Não vou nem dizer que tem grandes semelhanças com o vilão. Só que durante o filme foi se passando, ele acabou alterando o vilão. Não se sabe qual era o vilão principal que ele ia ser, mas o que a gente tem de informação é que seria o Dr. Otto Octavius. Esses atores nunca foram confirmados oficialmente que eles sim faria o filme do Homem-Aranha. Mas Leonardo DiCaprio, numa entrevista de 2013 a 2014, acabou falando sobre esse tal filme do Homem-Aranha. Ele acabou falando, abre aspas, não tô perto, mas existia um roteiro pronto. Eu sei que ele estava meio sério para fazer esse filme, mas eu não me lembro de tantas conversas. Nos reunimos algumas vezes, eu li roteiro, mas não me lembro muito bem. Isso foi há 20 anos atrás. Mas, obviamente, o filme desse Homem-Aranha acabou sendo cancelado por motivos, como posso dizer, peculiares. Agora sim você vai entender e também entender a história. Agora sim a história do filme. E você vai entender o porquê ele acabou sendo cancelado. Foi por motivos que você até mesmo vai concordar por que esse filme foi cancelado. Bom, pra gente entender como é que o filme acabou sendo cancelado, nós temos que entender muito mais sobre o que seria esse filme, o que teria na história. Agora sim, a história do filme. Você vai entender agora o porquê esse filme acabou sendo cancelado. Bom, a história do filme seria praticamente o seguinte: o jovem Peter Parker acabou sendo picado por uma aranha, e essa aranha acabou tendo alguns efeitos meio sexuais com uma mosca, acabou passando por uma onda radioativa e que acabou reproduzindo junto com a aranha. E a aranha acabou pegando essa genética meio radioativa e acabou passando para o Peter Parker. Em sequência, nós viríamos um monte de pesadelos que o Peter Parker teria, até mesmo do Peter Parker se transformando em uma aranha. E obviamente ele teria aquela quedinha pela Mary Jane, que nessa adaptação seria uma patricinha mimada que faria um trabalho com o Peter Parker. Só que o Peter Parker, quando acabou sendo picado pela aranha, acabou percebendo como o corpo dele estava se reagindo, acabou alterando trabalhos para falar sobre aranhas. E obviamente a Mary Jane acabou ficando muito brava com o Peter Parker, porque ela não gosta de aranha. Depois disso, o Peter Parker, obviamente, descobrindo mais seus poderes, ele utilizaria seus poderes para, obviamente, ajudar a tia Ben e a tia May, já que ele usaria o dinheiro para participar de algumas festas e, obviamente, acabar com um crime um outro ali. Mas ele usaria mais para ganhar dinheiro por cima disso. E também teria dois vilões que iriam aparecer, que no caso seria o Electro e o Homem-Aranha, que nem se chamaria Max Dillon e nem se chamaria Flint Marko. Na verdade, os vilões desse filme acabaram sendo alterados. Vilões que já tinham seus poderes por acidentes, como aconteceu no filme de Espetacular Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha 3, acabou acontecendo por acidente de algumas empresas, que acabou eles recebendo aqueles poderes. Não foi nos explicado como ele acabou, detalhadamente, como ele acabou descobrindo seus poderes, só sabe que foi um acidente de uma usina que eles acabaram recebendo seus poderes de eletricidade e de virar areia. E ainda mais, seus lançadores de teia seriam-se
teias orgânicas, que iria possivelmente representar que ele estava assim na puberdade. E o Homem-Aranha também seria um sujeito que seria muito acostumado a xingar pessoas, ou seja, o filme também teria palavrões. Seria um Homem-Aranha literalmente falando palavrões contra os vilões, contra bandidos. Não só isso, mas também teria uma cena de relação sexual que ele teria pela Mary Jane. Não tem umas especificações detalhadas sobre o filme, mas fala que o Homem-Aranha salvaria a Mary Jane de algum perigo que estava acontecendo e acabou levando para cima da ponte de Brooklyn. E lá, obviamente, aconteceria um crime entre o Homem-Aranha e a Mary Jane. E os dois fariam na ponte. E os dois fariam... Você entendeu? Não só isso, mas também com o Peter Parker descobrindo seus poderes, haveria um momento que ele até mesmo espancaria o pai da Mary Jane, que literalmente era o Flash Green, que era um cara que literalmente abusava da filha e que até mesmo por causa dele ter batido no pai dela, o pai dela acabou até mesmo indo parar no hospital. E obviamente ele já seria assim um super-herói, antes até mesmo do Tio Ben morrer. Tio Ben também já morreria nesse filme, mas ele já estaria estabelecido como super-herói Homem-Aranha. Ou seja, a história é praticamente essa que nós temos sobre o filme. E o motivo que ele acabou sendo cancelado já tá aí, você já consegue entender. A empresa que queria fazer um filme, queria um filme que fosse literalmente para crianças, pelo menos seja uma classificação livre, até gaguejei. Seria literalmente uma classificação livre, onde você, sua mãe, seu pai, sua avó, enfim, vocês pudessem assistir um filme juntos. Só que por causa disso, da ideia do roteiro, tem alguns pontos interessantes, só que muitos deles serem literalmente absurdos, a empresa acabou descartando o roteiro e até mesmo o diretor. Chegando anos seguintes, em 1999, a Sony acabou pegando os direitos do Homem-Aranha para ela e que acabou sendo produzido o primeiro filme do Homem-Aranha. Acabou chamando o diretor Sam Raimi e o ator de Tobey Maguire e ali foi o início do primeiro filme do Homem-Aranha. Cara, sério, essa história do filme do Homem-Aranha Perdido foi literalmente uma ideia que seria até mesmo interessante se ver. Só que os motivos já estavam óbvios para esse filme ser cancelado. E obviamente surgiu uma das trilogias mais amadas para nós fãs do Homem-Aranha. Você possivelmente que está assistindo já passou, possivelmente uma metade da sua vida já tendo assistido e reassistido esse primeiro filme do Homem-Aranha de Tobey Maguire. Mas obviamente, cara, esse vídeo tem muito trabalho para fazer, principalmente por causa do roteiro, que eu tive que pesquisar bastante sobre isso, sobre as informações desse filme. E cara, se você não quiser perder nenhuma outra curiosidade sobre o Homem-Aranha, cara, para de perder tempo, se inscreve agora aqui no canal, porque nesse canal eu sempre te mantenho informado sobre as curiosidades do Homem-Aranha. Não só sobre as curiosidades do Homem-Aranha, mas te mantenho informado sobre as notícias do universo das futuras produções do Homem-Aranha. Se você não quiser perder nenhum desses vídeos, aqui já é o lugar certo para você se inscrever agora no canal. E não sai do vídeo agora não, pois eu também já fiz o vídeo, se eu não fiz, irá sair o vídeo do filme perdido do Venom de 1997. Os anos 90 quase tivemos muitos filmes do super-herói Homem-Aranha, ou pelo menos em relação a ele. Se esse filme já saiu, está lá na tela final, ou se não tiver ainda no canal, ainda irá sair ainda esse mês. Então já se inscreve para você receber esse vídeo. Então muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu te vejo então num próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Olha, Maria, o carro da pamonha e o carro do avião. Gravar, ó. Eu já esqueci de gravar agora. Já pronto para a Canon, não tô lembrado o nome.